Hoje vamos falar sobre a relação entre pais, não está aparecendo ali, mas nós vamos falar sobre a relação entre pais e filhos. A importância dos pais na psique da criança, na maturação, na maturidade, na evolução psíquica do filho, da criança, né? Na evolução psíquica de todos nós, a importância dos pais nessa relação. Ontem eu estava estudando psicologia pré e perinatal, eu e a Denise, minha namorada, e a gente se deparou com uma situação legal lá, em que quando a criança tá mamando na mãe, né, ela tenta retribuir aquele carinho que ela está recebendo, colocando o dedinho na boca da mãe. E ao se entender as fases sexuais da criança, Freud chamava de fases sexuais, mas é a fase em que a energia psíquica se direciona a um ponto específico da nossa anatomia, da nossa fisiologia, que é a fase oral, a primeira, que é onde a criança explora o mundo através da boca, dos movimentos de sucção, e assim ela consegue direcionar essa energia psíquica para o ato de mamar, né? E existe uma interação muito forte entre a mãe e o filho nesse momento. A mãe libera hormônios como a ocitocina, por exemplo, que é um neurotransmissor considerado neurotransmissor do amor, né? Pelas quantidades de bem-estar que ela provoca no filho, que ela provoca na nossa fisiologia. Então, quando a mãe está amamentando essa criança, né, a criança está explorando o mundo, está direcionando a energia psíquica, a libido para aquele ato ali de sucção, né? E a criança, na tentativa de retribuir para a mãe todo aquele bem-estar, todo aquele prazer que ela está sentindo, ela tenta colocar o dedinho na boca da mãe. Então, isso é muito interessante. Mas a relação entre pais e filhos vai muito além disso, né? Outra coisa que eu sempre comento com a Denise é quando a gente está andando pelas ruas e tal, a gente aborda ou é abordado por alguém, né? Principalmente aquele pessoal que fica ali nos semáforos pedindo dinheiro, né? Para executar suas atividades ali. E eu sempre paro para conversar com essas pessoas, né? E daí eu começo a perguntar sobre a história de vida dessas pessoas e elas começam a relatar que foram para a rua, que começaram a beber, que começaram a usar droga por conta de algum problema familiar. Sempre a relação é com a família, sempre a relação é com um dos dois principais objetos da família, que é o pai e que é a mãe, né? Sempre que tiver bebida, que tiver droga envolvida, ou sempre não, mas na maioria das vezes se você investigar, você vai encontrar uma raiz ali familiar, seja ela em relação ao marido e mulher, seja ela na relação com os pais, com irmãos, enfim, no seio familiar. Então eu resolvi trazer essa live, falar sobre isso, dessa relação de pais e filhos, que a psicologia pré e perinatal também coloca, que vai muito além do nascimento e da educação, vai muito antes disso, vem desde a formação do feto ainda no útero da mãe, né? Então é muito importante, às vezes os pais não têm noção da importância deles na psique das crianças, na psique não só das crianças, mas dos adultos depois que essas crianças vão se tornar. Os nossos pais, os pais dos nossos pais e assim toda a árvore genealógica aí das nossas famílias. Então, vou trazer a importância disso hoje nas relações entre pais e filhos. Vou falar de características. Eu sou um idealista, então vou falar de características ideais para uma relação ideal, para um crescimento ideal, para um desenvolvimento ideal. Nós estamos falando de famílias, vamos dizer assim, normais. O que seriam normais? Pais, mães, né? Um pai e mãe juntos, vivendo uma relação familiar ali. Eu sei que existem muitos outros problemas, existem muitos outros universos, além desses, né? Várias outras possibilidades, né, de relacionamento, mas eu vou trazer basicamente essa relação mais tradicional, vamos dizer assim, tá bom? E é sobre isso que eu vou
falar então dessa relação entre pais e filhos e dessa importância na psique dos filhos. E dos pais também, né? Que é uma troca de informação, uma troca de experiências mútuas, tá bom? Então, o primeiro conceito que eu vou trazer, não está aparecendo muito bem aqui, é de mãe suficientemente boa. Esse conceito é da psicanálise. O que seria o conceito de mãe suficientemente boa? Então, é aquela mãe que consegue dosar a atenção, que consegue dosar a dedicação para o filho. Como seria isso? Seria aquela mãe que consegue dar carinho, que consegue dar a atenção, que consegue ali abordar o seu filho quando ele precisa, mas é aquela mãe que também dá autonomia para que a criança explore, para que o filho evolua por si só, pelas próprias mãos. Então, esse conceito de mãe suficientemente boa é aquela mãe que nem vai ser uma mãe que vai mimar o seu filho, vai transformar o seu filho em um narcisista, e nem aquela mãe que vai trazer para o seu filho a ausência dela. Então, durante a nossa maturação, durante a nossa maturidade psíquica, conforme as fases vão avançando, essa relação entre mãe e filho, ela é muito importante, claro. Antes do nascimento, como eu falei, existe uma troca de informações, uma troca de energia, uma troca de carinho muito grande entre o filho e a mãe no momento da gestação, né? No momento em que está acontecendo a gestação. E muitas das coisas que a mãe sente, muitas das coisas que a mãe passa, que a mãe fala, que a mãe pensa, influencia diretamente na maturação, na formação dessa criança, né? Então, a psicologia pré e perinatal já revela que essa troca ela já acontece desde o momento da formação interna, e também as relações com o pai, com as pessoas externas também influenciam na personalidade da criança, no ego da criança, que vai ser um ego ou fortalecido ou enfraquecido. Então, esse conceito de mãe suficientemente boa é um conceito de mãe que consegue dosar. Por quê? O excesso, quando a mãe tem excesso de atenção ao filho, dá um excesso de carinho, ela corre um sério risco de transformar esse filho em um filho narcisista. Então, o que acontece com a nossa energia psíquica durante a sua formação? Ela é direcionada para o nosso ego, que é a sede da nossa psique, que se manifesta internamente e externamente, que tem contato com o nosso meio interno e com a realidade externa. Então, essa energia psíquica é direcionada para esse ego e direcionada para o objeto, que é a mãe, né? Então, a criança aprende ali a demandar um pouco de energia para si e um pouco de energia para o outro, um pouco de energia, buscar esse amor, essa interação fora também. Se a mãe é excessivamente protetora, se a mãe é excessivamente atenciosa com essa criança, essa libido vai se desenvolver toda na mãe. O filho vai se identificar, o ego dessa criança vai se identificar com a mãe. Então, ele vai ser extremamente dependente dessa mãe. Esse ego vai ser extremamente dependente dessa mãe. E quando essa criança cresce, essa criança vai para o mundo, ela tende a desenvolver melancolia, ela tende a desenvolver... Ô, Du, obrigado, cara. Eu também sou seu fã, cara. Eduardo, meu grande amigo, Eduardo Padovini. Grande profissional, grande pessoa. Obrigado, viu? Ela tende a se desenvolver como uma pessoa medrosa. Ela vai para o mundo, para a realidade com medo. Por quê? Porque a sua energia psíquica se direcionou para sua mãe. Uma parte do ego dela se identifica na mãe. Sem a mãe, ela não consegue agir, ela não consegue pensar direito, não consegue raciocinar. Já uma mãe ausente, né? Uma mãe ausente, isso pode ser muito... Uma ausência pode ser caracterizada como uma vez que a criança chorou e a mãe não apareceu. Então, a nossa psique é muito complexa, a nossa parte emocional, a formação da nossa parte emocional é muito complexa. Por quê? Porque uma vez que a criança chorou e a mãe não apareceu, que ela se sentiu abandonada, ela pode estar incrustando nela uma crença de abandono, de mãe morta, que a psicanálise chama
de complexo de mãe morta. O que acontece? Então, como ela não tem a mãe, ela vai ter que se virar sozinha no mundo. Então, toda a psique, toda a energia psíquica, a libido, que ia ser direcionada para a mãe e para a pessoa, ela é direcionada internamente só para a pessoa. Então, ela forma ali um complexo de narcisismo. O ego forma um ideal de ego, então essa energia fica toda voltada para a pessoa se torna narcisista, se torna vitimista muitas vezes, então ela acha que todo mundo está contra ela, que o mundo inteiro a abandonou, que o mundo é um lugar de pessoas que estão prejudicando ela, ou que estão perseguindo ela. Então isso, quando a pessoa forma a sua personalidade, vai para o mundo, vai para a sociedade, vai se relacionar com a sociedade no trabalho, nos estudos, enfim, na vida pessoal dela, ela tende a ser uma pessoa vitimista, ela tende a ser uma pessoa extremamente egoísta, egocêntrica. Por quê? Porque essa energia foi para ela mesma. Então, a própria energia psíquica se dobrou no ego. Isso também traz características melancólicas para essa criança, né? Essa energia que era para a mãe voltou para si mesmo. Traz características melancólicas. E características melancólicas é uma pessoa extremamente sofrida, uma pessoa extremamente depressiva, uma pessoa extremamente deprimida, negativa. Por quê? Porque o superego dessa pessoa está tentando destruir o seu ego. Porque ele tem um ideal de ego e aquele ego não corresponde àquele ideal. Então ele tenta destruir. Por isso que muitas vezes essa pessoa melancólica tem características a se projetar para o suicídio, então tem que tomar muito cuidado. Olha só que complexo que é a nossa mente e a importância dessa relação com a mãe. Então a mãe suficientemente boa é uma mãe que consegue dosar, que consegue nem deixar o seu filho narcisista e nem deixar o seu filho melancólico, nem dar a ausência e nem dar a presença em excesso. É aquela mãe que consegue gerenciar entre a atenção adequada e o excesso de atenção. Eu sei que é difícil isso no nosso dia a dia, com a correria. Eu sei que existem famílias em que isso não é possível, nem a atenção da mãe. Mas eu estou dizendo aqui, como eu falei, de um ideal, tá? O ideal é uma coisa que a gente se baseia para tentar chegar o mais próximo disso, né? Então essa é o papel principal da mãe, claro. A mãe, eu vou falar um pouco mais de energia feminina daqui a pouco, mas a mãe tem esse papel aí de ser o primeiro objeto de desejo do filho, de ser o primeiro objeto de troca de amor, e é muito importante essa relação. Depois vem a relação com o pai. O pai presente, eu coloco aqui o pai presente por quê? O pai tem que estar presente o tempo inteiro na relação, porque o pai vai ser a energia masculina desse filho. Existe uma relação muito complexa da criança com o pai, por quê? Porque o pai não participa ativamente, fisicamente, dessa interação da gestação. Então a gestação é toda gerida pela mulher. Então o pai precisa conversar com essa criança, precisa mostrar que ele está presente durante a gestação, né? Mostrar que ele está presente de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa e atenciosa. E depois que esse filho nasce, essa interação do pai na troca de fralda, por exemplo, naquela troca nos cuidados educacionais ali da criança já é extremamente crucial. Por quê? Existe uma fase do desenvolvimento infantil, que é a fase, principalmente a fase fálica, onde a criança desenvolve o complexo de Édipo e desenvolve o complexo de castração. O que acontece? Ela começa a ver o pai como um objeto de rivalidade, porque ela ama a mãe e ela quer a mãe para si, né? E o pai é aquele objeto que está interferindo nessa relação. Então, aí que a energia masculina entra fortemente. Por quê? Porque o pai ele tem que ser amoroso, ele tem que ser atencioso e ele tem que mostrar que ele é um bom cuidador da mãe. O filho tem que acreditar, né, que o pai vai ser um bom cuidador da mãe, para que ele consiga formar de uma forma muito consolidada essa relação com o pai e com a mãe, vendo o pai e a mãe como um casal e projetando neles um ideal de casal para esse filho, quando ele for para a vida. Então, esse objeto de desejo sai da mãe, torna-se um objeto abstrato para ele, e ele, quando vai para a vida, tenta buscar uma relação semelhante. Os problemas relacionais que tem
dessa relação pai e mãe, isso influencia muito também na criança. Nós estamos falando do homem em relação ao homem. A mulher tende a ter o pai como objeto de desejo, isso é chamado de complexo de Electra, pelo Jung, né? Esse complexo de Édipo foi o Freud que formulou. O objeto se troca, então a menina ela deseja o pai e tem a mãe como interventor ali, como alguém que vai atrapalhar, na verdade, a relação. Então, olha que mais uma coisa complexa. Então, essa relação entre mãe, filho, pai, filho, mãe, filha, pai, filha, isso é muito importante para que a criança desenvolva uma psicologia, uma mentalidade forte. Então, o pai vai ensinar esses valores para o filho, ser amoroso e ser forte ao mesmo tempo. A mãe vai ensinar as relações mais de delicadeza, né? As relações mais de troca de carinho ali, enquanto energias. Então, o pai presente é extremamente importante para o desenvolvimento do filho, tá? E agora eu entro na parte de energias, né? Já que nós estamos falando de pai e de mãe, existe a energia masculina e existe a energia feminina. Eu vou desativar os comentários aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, para que a gente fale de energia, nós precisamos entender o ser humano através da ótica da física quântica, tá? Então, existe uma divisão na física entre física clássica e física quântica. O que é isso? A física clássica vê tudo separado, tudo sólido, tudo consolidado, né? Física de Newton. A física quântica, que é a mesma física, só que a física quântica se preocupou em estudar o universo subatômico, abaixo do átomo, né? Entender o que é o átomo, elétron, próton, nêutron, o que é isso. E esses estudos desses vários físicos revelaram que no final tudo é energia. Então, nada que é sólido existe. Isso aqui é um complexo de energia condensada, né, que se manifesta de um mesmo fator, de uma mesma fonte criadora, que é o átomo, né, e isso se manifesta de uma maneira que, para que os nossos sentidos possam interagir, para que nós possamos interagir com o mundo, então isso se consolida, isso se torna sólido, para que nós possamos trocar com o nosso tato, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, né? Mas, em suma, tudo é energia. Então, nós somos seres energéticos. Nós emanamos energias através dos nossos chakras, que são complexos energéticos, chakras e meridianos. O pessoal da acupuntura sabe muito bem do que eu estou falando, que são complexos de energia que nós trocamos energias com o ambiente. Nós emanamos e absorvemos energias através deles. Então, nós, em última instância, somos formados de energia. O homem, por si só, um homem masculino, vamos dizer assim, ele tem mais energia masculina, aquilo que Jung chamou de ânimo, né? Só que o homem tem dentro dele o complexo feminino, que é a ânima. E a mulher, ao contrário, ela é mais dotada de energia feminina, que é a ânima, e tem mais energia, e tem também um complexo de energia masculina, o ânimos. Então, quando eu trago essa energia masculina e feminina em uma família, como eu te disse, pode ser até uma família de homossexuais, não tem problema, mas um vai assumir a postura de energia masculina e o outro vai assumir a postura de energia feminina. Numa família tradicional, a mulher tende a assumir a postura de energia feminina e o homem de masculina. E essa interação vai também auxiliar na interação energética do filho, né? Então, como eu disse, o pai vai ser aquele cara amoroso, mas o pai vai trazer essa energia masculina para ensinar o filho a conviver com a sociedade, a conviver com o mundo, ensinar o filho que às vezes nós vamos cair, mas que nas várias vezes nós vamos aprender a levantar. O pai vai ser aquele que vai ensinar o filho a levantar, entendeu? Vai ensinar o poder da resiliência, por exemplo. Isso, a mãe não pode ensinar isso? Pode, claro que pode, mas eu estou falando agora em termos energéticos, tá? A mãe vai ensinar o filho a ser mais carinhoso, a olhar para as pessoas com um olhar mais altruísta. Não que o pai não vai ensinar isso, vai, mas essa energia feminina tem mais essa característica organizadora, essa característica mais sutil. Energia masculina é aquela característica de força. Se nós filhos, ou todos nós somos filhos, né, de alguém, se nós temos isso desequilibrado, muitas vezes, se eu tenho energia masculina muito baixa, eu não vou me dar bem
vamos dizer assim, com as quedas da vida, com os problemas sociais. Quando a gente vai para a sociedade, e essa nossa sociedade está longe de ser a sociedade ideal, né? A minha sociedade ideal é uma sociedade muito mais humanista, eu tenho isso como uma sociedade ideal, mas nós precisamos trabalhar também com a realidade como ela se apresenta hoje para nós. Nós estamos em um processo de transformação social e nós almejamos transformar nossa sociedade de acordo com aquilo que nós temos como ideal, que é uma sociedade, como eu disse, mais humanista. Mas hoje, a nossa sociedade, ela oferece muitos problemas, né? Nós vamos para a vida, nós vamos para o meio social, né, para o mundo social. Então nós temos contato com pessoas extremamente carinhosas, amorosas, com pessoas extremamente educadas, com pessoas com uma moralidade muito alta. E nós temos contato com pessoas que não têm carinho nenhum, que não têm essa moralidade, que não têm essa amorosidade. Então nós precisamos aprender a conviver com isso sem nos abatermos muito. E essa questão de energia masculina e feminina, né, é muito importante para isso. Nós precisamos ter carinho, ter altruísmo, sermos amorosos com as outras pessoas. E nós precisamos também termos essa parte masculina dessa força de se projetar para o mundo, de conquistar o nosso próprio espaço, né, sem brigar. Claro que é sem briga, mas assim, a valorização. Como eu disse no começo da live, existe uma projeção objetal. Então, a nossa energia psíquica, ela se volta para nós e se volta para o meio externo. E eu vou explicar isso em um slide daqui para frente, daqui a pouco, tá? Mas para que a gente entenda essa importância da energia masculina e feminina nessa relação na psique, né? Então, da criança, do filho. Então, o filho tende a ver na mãe um ideal de energia feminina e no pai um ideal de energia masculina. Você consegue parar para pensar a incrível responsabilidade que um pai e uma mãe têm de ter a vida de casal, de ter a vida social deles e, junto com isso, serem pais desses filhos, né? Serem os gestores, principalmente psicológicos dessa criança, serem os gestores mentais dessa criança. Não que eles vão interferir totalmente na psique da criança, mas eles são extremamente cruciais, são exemplos, né? A gente vai ver como essa criança aprende ao longo da sua evolução. Então é extremamente importante, é importante inclusive nós pararmos para raciocinar a importância de se elaborar muito bem antes de ter um filho, antes de pensar em ter uma gestação, em gerir um ser humano, porque é muito complexa essa relação e é muito importante que se tenha essa estrutura bem formada para que os filhos possam vir ao mundo e se manifestar de uma forma muito mais concreta, de uma forma muito mais equilibrada. E nós sabemos que seres humanos mais equilibrados, seres humanos com as energias mais equilibradas, transformam a sociedade em uma sociedade mais equilibrada, em um mundo mais equilibrado. Em uma sociedade mais equilibrada, várias sociedades equilibradas transformam um mundo em um mundo melhor. Nós só conseguimos ter um mundo melhor se nós transformarmos pessoas em pessoas melhores. Se as pessoas tiverem esse desejo, essa atenção para si mesmas, para se transformarem em pessoas melhores, tá? Então é muito importante essa interação entre energia masculina e energia feminina. E os pais são esses representantes, tá? Essa questão energética é tão incrível que mesmo em famílias, eu estou me formando em constelação familiar também, então eu uso muito o paradigma da constelação para as minhas abordagens, né, teóricas e para as minhas abordagens terapêuticas. O que acontece? Quando um pai e uma mãe eles formam uma família, né, quando se forma uma família, então os filhos, forma-se também no inconsciente coletivo, forma-se aquilo que o cientista Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético. Então existe uma alma familiar, eu não vou chamar de alma porque vai parecer uma coisa espírita, né? Mas existe uma energia psíquica que se forma um campo familiar. Todas as informações, as trocas de energia, tudo vai para esse campo familiar.
todos os componentes desse campo, todas aquelas pessoas que estão naquela família, eles começam a trocar energia com esse campo. Olha a importância da família. Então, toda a família precisa estar voltada para dentro desse campo, para que uma família possa ser uma família realmente feliz. Os entes têm que trabalhar para que essa questão familiar seja fortalecida. O pai tem que ter foco na relação com a mãe e com os filhos. A mãe tem que ter foco na relação com o marido e com os filhos, né? Os filhos têm que ter um foco e uma atenção nos seus papéis naquela interação, nos seus papéis naquele sistema familiar. Então, existe um sistema. É isso que as constelações trabalham de uma forma sistêmica, nesse sistema familiar, nesse inconsciente coletivo, nesse campo morfogenético, né, que se forma em relação à família. O que eu ia trazer de interessante é que tem vários estudos na física quântica. Esses estudos, essa teoria que eu vou falar agora, ela é chamada de teoria de emaranhamento quântico ou de correlacionamento quântico. O que acontece? A nossa mente, quando a gente faz parte desse campo, a gente fica conectado energeticamente. E essa conexão, ela não depende só de contato, ela transpõe a barreira do contato físico, né? Então, foram feitos testes com casais de namorados ou com irmãos, marido e mulher, mães e filhos, em que as pessoas ficavam mais de 100 quilômetros de distância uma das outras, mas estavam extremamente conectados através de uma energia invisível, vamos dizer assim, e um conseguia prever ou sentir as coisas que o outro estava sentindo ali naquele momento da aplicação dos testes. Então, mostrou-se essa correlação. Então, mesmo que um pai e a mãe se separem, né, ou que o pai não esteja presente, ou que a mãe não esteja presente na educação do filho, os filhos ainda continuam absorvendo informações, trocando energia com esses pais mesmo distantes. Então você percebe, por exemplo, na constelação familiar, um movimento em relação à inclusão. Que movimento em relação à inclusão é esse? Filhos que não conhecem os seus pais, eles sentem um movimento na sua alma, uma influência, um impulso na sua alma para eles buscarem esses pais, para eles buscarem conhecer. Eles têm esse impulso. Filhos criados por outras pessoas têm esse impulso de conhecer os seus pais, de buscarem as suas raízes, de fazerem parte desse campo familiar, dessa alma familiar formada. E isso tudo é de maneira inconsciente, isso tudo é de uma maneira extremamente energética que influencia o nosso inconsciente. Então, existe uma alma. Quando alguns desses entes ferem essa alma familiar, ferem esse campo, né? Então, isso causa um transtorno para todo o campo, para toda a família. Então, é muito complexo e muito importante que as pessoas tenham em mente essa interação energética que existe entre as famílias, entre as pessoas, né? Esse campo mórfico, ele não se forma só entre as famílias, ele se forma também em qualquer grupo que a gente conviva. Existem campos mórficos para cada grupo, mas esse familiar é muito forte. Isso demanda vamos dizer assim, toda a estrutura da personalidade dessa pessoa, toda a psique dessa pessoa está correlacionada. Você percebe isso quando você faz uma constelação, quando você faz uma regressão hipnótica, por exemplo, no meu caso, né, em que existe algum problema ali, algo emocional que precisa ser resolvido em relação ao filho ao pai, à mãe ao pai. Isso aqui é muito importante também. Hoje nas terapias, né, como se sabe muito isso, dessa relação do filho com o pai, as pessoas procuram terapia, às vezes falam, eu tenho problemas com os meus pais, meu pai não sei o que, minha mãe não sei o que, e a constelação traz um pensamento muito bom. Esse pensamento foi esclarecedor para mim, né, para a minha vida e como terapeuta também, que é o princípio da hierarquia, da ordem do amor. A constelação traz essas ordens do amor. O amor, ele é regido por ordens, né? Então, um filho nunca vai precisar perdoar, um filho nunca vai poder perdoar um pai, um filho não perdoa um pai. Um pai,
ele deu a vida. Uma mãe, ela deu a vida para esse filho. E jamais, nada que esse filho faça na vida vai conseguir retribuir esse poder de ter dado a vida. Então, o filho jamais tem que cobrar perdão. Meu pai, eu tenho que perdoar meu pai tem que pedir perdão para mim, minha mãe tem que pedir perdão para mim. Isso jamais vai acontecer, né? Essa alma, existe, como eu falei, existe um movimento dessa alma que ele vai em direção à inclusão. Então, o filho às vezes tem que se dobrar, tomar o que é dos seus pais, tomar as características que herdou do pai, tomar as características que herdou da mãe, para ir para o mundo de uma forma vigorosa, para ir para o mundo de uma forma muito mais assertiva, com muito mais sucesso. Isso é possível ser visto dentro das constelações familiares, ou mesmo dentro de uma sessão de hipnose, em que um problema é perdoado, vamos dizer assim. Cada pessoa tem que perdoar esse problema dentro de si para se libertar dessa energia que o amarra, né? Mas, dentro das constelações familiares, nós percebemos esse movimento da alma. Então, é outro pensamento muito importante. Os filhos devem sempre as suas vidas aos pais. Eles têm que tomar o que é dos seus pais para que eles possam ser eles mesmos como pessoas na vida, tá? Bem complexo isso, né? Mas vamos continuar. O cérebro da criança. Infelizmente eu montei os slides e fica na frente aqui a minha imagem, mas não tem problema, tá? Então aqui é o cérebro da criança. Como que a criança aprende? Como que é esse cérebro da criança? Eu disse que quando a criança está ainda no útero materno, ela já está aprendendo. Então pesquisas da psicologia pré e perinatal revelaram aí, né, que nós nascemos com praticamente o dobro de neurônios que nós temos. E nós vamos perdendo esses neurônios. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente tem uma necessidade extrema de explorar o mundo. O nosso ego, como eu falei, que é a sede psíquica que regula as interações entre o meio externo e o meio interno, ele age muito por absorção, né? O cérebro da criança, foram feitos testes de eletroencefalograma, de EEG, e foram medidas as ondas que eram emanadas por esses cérebros, as ondas eletromagnéticas. E percebeu-se que até os 2 anos ali, a criança emana ondas do tipo delta, que é a onda mais baixa que nós temos. Quando a gente vai fazer uma sessão de hipnose, de regressão, uma sessão de hipnoterapia, um dos pontos ideais para que as sugestões possam acessar o nosso cérebro é esse estado delta, que é um estado de extrema absorção. O nosso subconsciente está em extremo trabalho, está absorvendo tudo do ambiente. Depois dos 2 aos 6 anos, a criança passa a operar numa frequência teta, que é uma frequência um pouquinho mais elevada do que essa delta, mas ainda é extremamente sugestionável. O que isso quer dizer em termos práticos? Que a criança é uma esponja, ela está absorvendo tudo que está acontecendo, ela está observando e aprendendo a como agir no mundo através das suas interações. Então, observando a relação dos pais, observando como os pais a tratam, né? Observando todos os comportamentos dos pais, o que eles falam, os palavrões às vezes que os pais falam, a maneira de se comportar, a maneira de agir, né? Essas crianças estão absorvendo tudo e estão incorporando isso na sua configuração. Nós podemos ver pela análise do ego, ou nós podemos entender que no subconsciente da criança está sendo incorporada todas essas informações, estão formando os paradigmas. Então, se você fala para o seu filho, você é um bosta, você nunca vai ser nada, você só me dá desgosto, eu não sei para que eu te tive, você, sei lá, um palavrão, você é um filho da P, entendeu? A criança vai incorporar aquilo. O subconsciente dela não tem noção, não tem equalização moral, vamos dizer assim. Ele não pensa de uma linha lógica. Ele não pensa, não sou isso. Ele está incorporando aquelas informações para que depois, quando a criança vá para o mundo, aquelas informações regerem a vida dela. Entende? Então, se você também mima demais o seu filho, coloca ele, você é sensacional, você é melhor do que as outras pessoas, você é melhor que todo mundo, esse filho pode crescer narcisista. O complicado quando a gente vai tratar, por exemplo, de amor, né, de amor próprio, de
autoestima, é que às vezes você fala uma frase ou dá uma aula sobre autoestima, a pessoa que é narcisista, ela absorve aquilo e ela fala assim, eu vou aplicar isso. E às vezes ela não precisa disso, ela precisa, na verdade, reconhecer mais o outro do que a si mesmo. E já quando você fala para uma pessoa que é melancólica, vamos dizer assim, aquilo não absorve. Quando você fala para uma pessoa melancólica, você tem que ser mais humilde, ela vai ter o trabalho interno dela não é para ser mais humilde, é para valorizar mais um pouco mais a si mesmo, para valorizar um pouco mais a própria vida. Então, é muito complexo também essa questão, né, esse equilíbrio. Às vezes, quando falamos de autoestima, nós estamos falando para as pessoas que não têm essa autoestima elevada. E quando nós falamos de humildade, né, de reconhecer o outro, de autopercepção, nós estamos falando para as pessoas que às vezes são narcisistas, são exagerados no gosto consigo mesmo. A questão do narcisismo é muito complexa também. Por quê? Porque uma mãe e um pai narcisista, né, que pensam só em si, que tem uma extrema valorização, uma megalomania, vamos dizer assim, sobre si mesmo, eles tendem a achar que o filho é uma extensão de si mesmos. Então, eles às vezes cobram exageradamente que o filho seja o ideal interno, o ideal da mente delas, o ideal do ego que eles têm dentro de si. Ou seja, os erros que eles cometeram, os filhos não poderão cometer. Quem é filho de mãe narcisista ou de pai narcisista sabe. A mãe às vezes humilha o filho, às vezes fala exageradamente com ele, porque uma cobrança excessiva. Por quê? Porque no inconsciente dela, ela está projetando no filho o ideal de si mesmo. Então ela cobra desse filho esse ideal. Não faz por mal, não faz de maneira consciente. Se vocês entendem a importância do autoconhecimento, da procura por terapias, da procura pelo entendimento da psique, da mentalidade, como é essa nossa relação, o quanto pais, filhos precisam disso. Às vezes na terapia a mãe leva o filho, às vezes é toda a família que precisa buscar essa interação, como eu já falei aqui nesse vídeo sobre o porquê que precisa dessa interação na terapia, né? O porquê que nós precisamos, todos nós temos que trabalhar muito isso para que nós possamos chegar o mais próximo possível do equilíbrio, desse ideal, como eu falei. Então, o cérebro da criança, voltando ao assunto aqui, ele é uma esponja, ele absorve tudo que ela está observando no ambiente, desde os filmes que ela assiste, as músicas, tudo ela absorve. Olha mais uma vez a importância aí dos pais se atentarem para esse nível de educação desses filhos, né? Então ela absorve, por exemplo, a interação com outras pessoas, a importância da criança fazer parte da sociedade, fazer parte de grupos, ir para a escola. Hoje a gente está caminhando para uma educação caseira, né? Para a pessoa aprender em casa por conta da pandemia e tal, mas já existia essa movimentação. E quando eu tiro a criança dessa interação, eu tiro dela a capacidade de equilibrar essa energia psíquica entre ela e si mesma e ela e o ambiente, tá? Então, a criança aprende muito, principalmente até os 6, até os 12 anos ali, a criança está absorvendo, está indo em formação da própria personalidade. Aos 12 anos ela já começa a manifestar, ela já vem manifestando a sua personalidade, mas ela começa a manifestar mais de uma forma mais individual essa personalidade aí no mundo, tá? Então o cérebro da criança, ele é uma esponja, os pais precisam ter essa consciência, tá? Como eu falei aqui, um objeto dentro e um objeto fora. Nós temos que entender que nós somos seres humanos, que nós temos um objeto dentro, que é o nosso eu, o nosso self, o nosso eu mesmo, né? E nós temos no outro um objeto de interação. Então, a nossa energia, de uma maneira equilibrada, ela encontra no outro um objeto de amor e nós temos o amor próprio. O amor próprio e o amor em relação ao outro, né? E isso é muito interessante, porque a partir daí nós temos essa noção de conexão, né? Muitas pessoas acreditam que é porque nós identificamos no outro características semelhantes às nossas e etc, né? Mas existe algo muito além disso, né? Como eu falei, nós somos regidos às vezes por esses campos morfogenéticos, nós estamos todos conectados, a nossa psicosfera inteira está conectada. Então,
uma pessoa que aprende essa interação, aprende a interagir dentro de si mesmo, amor próprio, e fora o amor aos outros, uma pessoa altruísta, uma pessoa que tem uma conexão com a sociedade. Olha só que incrível o Mestre Jesus Cristo, quando ele fala, amai o próximo como a ti mesmo. Olha só a inteligência, a sabedoria, né, que ele transmitiu só através dessa frase, amar o próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Né? À medida que eu me amo, eu amo o próximo na mesma medida. Esse equilíbrio energético que eu falei, em que a libido vai para mim, para o meu ego, para o meu próprio objeto e para o outro. Olha só que incrível. Ele não falou amar mais o próximo do que a ti mesmo e nem falou amar menos o próximo do que a ti mesmo. Ele falou amar o próximo como a ti mesmo. Então, à medida que eu me autovalorizo, eu, consequentemente, valorizo as outras pessoas dentro de um padrão de equilíbrio. Num narcisista, ele se valoriza mais do que as outras pessoas. Num padrão melancólico, ele valoriza mais o outro do que a si mesmo. Entende? Então, o melancólico, ele identifica no outro características e ideais que ele não tem. Então, ele acaba dependendo do outro. O melancólico, quando termina um relacionamento, não só melancólico, mas ele tem mais vulnerabilidade para isso. Quando eu termino um relacionamento, por exemplo, ele sofre extremamente, por quê? Porque o outro era um pedaço dele, era um pedaço da própria psique, do próprio ego, vamos dizer assim. Então ele perdeu um pedaço de si. Já o narcisista no relacionamento, ele pensa que o outro é uma extensão dele, então ele quer dominar o outro, ele quer mandar no que o outro faz, ele quer que o outro seja o ideal de perfeição dele. Entende? A importância desse equilíbrio, isso vem lá de trás. Isso foi construído ainda na infância, na relação com os pais. Então, toda a nossa psique está pautada nisso, nesse equilíbrio, na autoobservação. Então, se uma pessoa é narcisista, ela tem que aprender a valorizar o outro, ela tem que se autoobservar. Será que eu não estou valorizando demais a mim mesmo? Não. E já uma pessoa que é muito altruísta, ela tem que pensar, será que eu estou pensando um pouco em mim? Olha a complexidade disso, tá? Então, o ser humano, ele possui uma energia que tem que ser voltada para dentro e para fora. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu amo o próximo. Se eu amo a mim mesmo, eu não vou querer fazer ao próximo aquilo que eu não quero que façam comigo. Eu não vou ser mal educado, a menos que eu esteja sendo mal educado comigo. Eu não vou querer passar os outros para trás, a menos que eu me passe para trás, entende? Então é importante você se valorizar e valorizar o outro. Essa interação, né? Essa máquina que nós somos, que fomos criados. Olha só, se nós somos complexos desse tanto, imagine quem criou a gente, né? Imagine o Criador, o quão complexo é. Mas ele nos criou de uma forma extremamente conectada. Então é engano eu pensar que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém para viver. Já estou com meu dinheiro investido, já estou recebendo meu dinheiro por mês lá do investimento que eu fiz, eu não preciso das outras pessoas. Mal sabe ele que esse investimento que está no banco, por exemplo, o banco está fazendo empréstimo para as outras pessoas, né? E com esse lucro desse empréstimo, desses juros, ele está pagando esse investimento que a pessoa tem, né? Então, está tudo conectado, tudo está conectado. Nós estamos conectados com todos. Então, se tem alguém doente, aquela pessoa tem coronavírus, eu não vou pegar, não preciso me cuidar, eu deixo ela isolada lá. Está tudo conectado. Nós, o planeta, o universo, tudo está conectado. Nós fazemos parte de uma grande teia, né? E quanto mais as pesquisas avançam em termos energéticos, mais isso fica evidente. Então, nós temos uma autovalorização e temos uma valorização do outro. Nós temos uma energia que se volta para nós mesmos e uma energia que se volta para o outro. Não são duas energias, é a mesma, mas é uma energia que se divide entre nós e o outro. Amor próprio e amor aos outros. E isso é aprendido também na interação, principalmente com os pais, tá? Aí vocês me dizem, mas Júnior, como que eu vou dar tanta atenção, conseguir dar tanta atenção para os meus filhos, dar tanta atenção para minha família e dividir isso ainda com o trabalho? Isso não tem tempo, isso é uma utopia, né? Isso não existe, né? E para isso que existem hoje, que cresceu tanto os coaches. Por quê? Porque os coaches são
uns auxiliares, uns organizadores com tanta possibilidade, com tantos afazeres que nós temos uma energia física e psíquica limitada. Nós precisamos escolher para aquilo que nós vamos dar atenção, né? Então, uma rotina organizada te disponibiliza essa energia para cada membro da sua rotina de uma maneira equilibrada. Então, eu vou ter horas para dar uma atenção de qualidade para os meus filhos, vou ter hora de dar uma atenção de qualidade para a minha família, mas eu vou ter hora de dar uma atenção de qualidade para mim mesmo, vou ter hora de dar uma atenção de qualidade para o meu trabalho, vou ter hora de dar uma atenção de qualidade para o meu sistema financeiro, né? Vou ter hora de dar atenção de qualidade para os meus estudos, vou conseguir dar uma atenção de qualidade para a minha saúde. Esse é o ser humano atual, né? Aquele que precisa gerenciar, né? Precisa gerir tudo isso. Então, só organizando uma rotina é que se é capaz disso. Se a gente for viver com as vontades do agora, a gente vai acabar negligenciando, né? Então, eu procuro ganhar muito dinheiro, trabalhar e deixo de dar atenção para minha família, para minha saúde, né? E isso não é uma vida de qualidade. Ou eu dou muita atenção exagerada para os meus filhos, mimo eles, trato eles como transformo eles em seres narcisistas e esqueço, né, às vezes de dar atenção para o meu relacionamento, esqueço às vezes de dar atenção para a minha parte financeira, para o meu trabalho, enfim, para a minha saúde. Eu dou só atenção exagerada para a minha saúde e esqueço as outras partes. Então, só uma rotina organizada, com horários, com tarefas, né, organizadas que é capaz de possibilitar isso no dia a dia, né? De possibilitar essa interação. Então, eu trago aqui só questões para que a gente tenha atenção, para que nós possamos refletir sobre, né? Não sou o dono da verdade, mas são nesses pensamentos, nesse padrão de pensamento que eu pauto as minhas ideias e as minhas terapias, tá bom? Então, a importância de direcionar a nossa atenção, a nossa energia psíquica, as nossas coisas do dia a dia para aquilo que realmente importa, para aquilo que nós realmente damos valor, para aquilo que realmente é valioso para a nossa vida. E a importância de se raciocinar sobre ter filhos antes de os ter, né? A importância de assumir o papel de pai e de mãe. Existem arquétipos, né, que são outras influências inconscientes que influenciam nessa ação, né? Então, pai e uma mãe não é simplesmente ter o filho, vou criar de qualquer jeito, né? Eles têm uma crucial importância, como eu falei aqui, e essa relação é complexa, essa relação é extremamente importante, né? E quando a gente se pergunta mais profundamente por que é que eu estou aqui, qual que é o sentido da vida, o sentido é aprendizado, né? O sentido é interação de informações, né? Pesquisas recentes também da física quântica revelam que tudo aquilo que nós pensamos que é vácuo é informação, a informação está solta no ar, nós estamos trocando informação o tempo inteiro com o universo através do processo de biofeedback. O que é biofeedback? Nós absorvemos e nós emanamos informação. Então, todas as informações que nós absorvemos, às vezes nós baixamos na nossa mente, de onde eu tirei isso, né? Como que isso se consolidou na minha consciência, como que eu aprendi isso? Isso vem acontecendo essa troca. É emanada, nós trocamos informações como isso que nós estamos fazendo agora, nós trocamos informações de diversas maneiras, né? Nós precisamos também gerenciar quais são as informações que nós vamos absorver, quais são os paradigmas que nós vamos instalar na nossa mente para que a nossa vida seja uma vida realmente que vale a pena. Então, Deus que nos criou, Ele criou para que a gente pudesse evoluir, né? Eu não tenho dúvidas disso. Sair daqui melhores do que chegamos. E para que nós evoluamos, nós precisamos passar por grandes processos de mudanças internas, né? Se todo mundo se preocupasse com a mudança interna, o mundo seria muito melhor. Pode ter certeza disso. Eu tenho convicção disso, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de vocês, para vocês que me acompanharam. Muito obrigado mesmo. Espero ter podido aí ajudar ou dar uma luz, né, em relação a
essa troca aqui, essa importância dessa relação com filhos e pais. Eu atendo muitos casos na hipnoterapia, agora eu vou atender na constelação, né? Mas já leio muito sobre isso, já assisto muito sobre isso, de problemas nessa interação, que é complexa, que recebe várias influências e que é extremamente essencial para a evolução de cada um de nós, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo para o meu pai, para minha mãe, para minha família, que eles me ajudam muito a buscar essas informações, buscar esses conhecimentos. Lembre-se sempre, assuma o controle, até o próximo. Tchau, tchau.